E já de volta aqui com o nosso programa Vida e Saúde, hoje falando sobre doenças estomacais, com o nosso queridíssimo Dr. Roberto Teixeira, especialista em cirurgia do aparelho digestivo, diretor do Instituto do Fígado de Campinas, cirurgião e endoscopista. Doutor, a gente preparou algumas perguntas, eu vou convidar o senhor para a gente se levantar, doutor, vir até aqui, temos uma tela preparada aqui. Eu já estou vendo até a primeira pergunta aí, doutor. Respondendo quem está em casa, a Adriana Santos, de Francisco Badaró, Minas Gerais, ela pergunta, obrigado Adriana pelo carinho, quais os alimentos então que causam, o que é uma azia, antes de tudo falar de quais alimentos, o que é uma azia, doutor? Perfeito, então, azia é um sintoma, é vamos dizer assim, um nome popular de um sintoma que nós na medicina vamos chamar de pirose. Pirose. Pirose é uma sensação de algo queimando aqui atrás desse osso, nessa região. Então, bem no meio, doutor, bem no meio aqui, né? Às vezes pode doer nas costas também. Porque o que acontece? Nós temos o esôfago, então, que é esse tubo que sai da boca e desce até o estômago, mas ele não passa bem aqui atrás. Ele é mais posterior, ele é mais perto da coluna. Ok. Então, alguns pacientes vão sentir essa azia, essa queimação, a pirose, mais nessa região, mas alguns doentes, não são muitos, mas a gente já viu isso acontecer, eles vão acabar reclamando de uma dor nas costas que acaba sendo confundida com dor de coluna, bico de papagaio. Mas, na verdade, o que acontece? O líquido do estômago, que é muito ácido, ele deveria ficar parado no estômago, porque nós temos uma válvula entre o esôfago e o estômago, uma válvula de retenção. Como é que é essa válvula? Nós podemos chamar isso de esfíncter esofagiano. Okay. É uma válvula uma entre torneira o esôfago, ali que regula, que deveria deixar as coisas descerem de cima para baixo e não voltarem mais de baixo para cima. Quando nós estamos obesos, então a nossa barriga cresce e isso pressiona o abdômen, aumenta a pressão sobre o estômago, pode vazar um pouco desse líquido azedo, que vai escorrendo aqui, vai subindo e vai machucando o esôfago. Porque o esôfago não foi feito para aguentar esse tipo de secreção que ela é própria do estômago. Ou quando nós, por exemplo, fazemos algum abdominal, abaixamos, ou quando nós comemos alimentos ou bebidas que fazem com que essa válvula relaxe mais. Então, café, excesso de café, refrigerante, bebida alcoólica, vinhos, queijos amarelos. Tudo que fermenta mais ou menos. Mais ou menos isso aí. Então nós temos aí uma tendência a ter um relaxamento dessa válvula, pode haver o refluxo desse líquido, dando a sensação de azia e pirose. Eu ainda não eu vou pedir para o senhor, viu, Adriana? Calma que ele vai responder. Mas, doutor, o senhor falou que a sensação é essa queimação bem no meio aqui, ok? Que pode ser confundida com outras doenças nas costas, etc. Mas também, doutor, claro, o senhor é especialista em aparelho digestivo, mas assim, agora fazendo uma correlação com a cardiologia, né? Também não é parecido, doutor, assim, com aquelas doenças, assim, um infartozinho lá dando um sinalzinho de vida, doutor? Com certeza. Acho que todos nós, gastroenterologistas e cirurgiões do aparelho digestivo, já vimos pacientes que foram internados num hospital com dor no peito, eventualmente até com irradiação para o braço, que é bastante típica do infarto, que foram levados para a UTI, foram avaliados pelos cardiologistas. Alguns chegaram a fazer exames tipo cateterismo, e aí vendo que não era nada relacionado ao coração e ao infarto, nós somos chamados, fazemos uma endoscopia e descobrimos que o paciente está sofrendo de um refluxo muito intenso. Entendi. Então, realmente, esse tipo de dor nessa região, ele tem que ser bem estudado para que a gente não confunda sintomas relacionados do sistema digestório com um sintoma muito mais grave, que é a dor pré-cordial do infarto do miocárdio, que é muito mais séria. Ainda nessa... Calma, Adriana. Doutor, assim, a natureza é maravilhosa, Deus é maravilhoso, etc. Assim, o senhor falou assim que a pessoa que é obesa, que tem essa... fica meio comprimido aqui dentro, mas eu fico pensando, a mulher... A gestante, doutor, que tem aquele nenenzinho que está sendo esperado com todo amor e carinho, mas de repente, sim, todos os órgãos internos têm que se adaptar porque chegou uma criatura nova, um invasor ali dentro, doutor, assim, e daí como é que fica? É verdade. Então,
Quando nós acompanhamos algumas grávidas, gestantes, que já tinham uma tendência a ter refluxo, mas era leve, Entendi. isso durante a gravidez, por conta desse aumento do volume abdominal, pode piorar. E aí, realmente é uma situação complexa, porque na mulher grávida nós não podemos usar muitas medicações no primeiro trimestre, a mulher acaba tendo dificuldades para dormir, porque quando ela deita isso piora. O que as mulheres podem fazer para evitar essa gravidez desconfortável, que é uma gravidez com azia e queimação por conta do refluxo? O que ele falou não é para evitar a gravidez, não, assim, não. Pelo amor de Deus, assim, é para melhor passar esse período da gestação, mas sem problemas estomacais, assim, é isso que a gente quer defender aqui. O que a mulher pode fazer, então, para ter uma gravidez tranquila, sem sofrer disso? Não engordar muito durante a gravidez. Hoje nós sabemos que aquelas histórias antigas da mulher que engordava 20, 25 quilos durante uma gestação, isso não é bom para ela, isso não é bom para a criança, isso aumenta o risco de uma gestação complicada, com problemas tipo eclâmpsia, doença hipertensiva gestacional. Então hoje nós podemos entender que uma boa gravidez, onde a mulher engorde 7, 8, 9 quilos, e continue trabalhando, continue fazendo atividade física, continue comendo saudavelmente, ela pode evitar muito esse problema de ter refluxo durante a gravidez, que é muito desconfortável. Entendi. Então, tá vendo? As dicas para você, mamãe, que está passando por esse momento tão especial, esse sonho de ser mãe, enfim, vivendo cada dia esse momento, mas esses cuidados primordial para você também não sofrer com refluxo ou azia ou queimação. Agora sim, doutora, Adriana Santos e Francisco Badaró, Minas Gerais. Então, os alimentos, a gente pode elencar alguns que são mais assim facilitadores dessa azia, dessa queimação? Então, não só alimentos, como hábitos. Então, por exemplo, álcool e cigarro têm uma tendência a ter uma atividade em cima dessa válvula, desse esfíncter. Isso pode promover o refluxo. Como eu disse, alguns vinhos, principalmente quando ingeridos em excesso à noite, antes de dormir. Porque quando a gente deita para dormir, se o estômago estiver muito cheio e muito cheio de líquido, essa válvula ela vai ser forçada. Então, o que a gente pode recomendar? Não comer muito depois das 7 horas da noite. Não comer imediatamente e já deitar. Evitar o excesso de ingestão de bebida alcoólica em qualquer momento do dia. Em qualquer situação da vida, doutor. Exatamente. Evitar o excesso de café, o chocolate, podem atuar facilitando essa flacidez do esfíncter. E essa volta desse líquido, desse suco gástrico. Que vai acabar causando o sintoma, que é comumente chamado de azia. Obrigado, Adriana, pela pergunta, respondido aí. Doutor, mas assim, aproveitando-se, mas assim, limonada, esses sucos que já são ácidos por natureza, doutor? Cítricos. Geralmente, um suco natural feito na hora, quer dizer, a laranja espremida na hora, a limonada feita naturalmente com a fruta ali, geralmente esses sucos, eles já vão estar diluídos e vão ter um pH, que é um nível de acidez, menos importante do que o nosso próprio suco gástrico. Entendi. Então, eu acho que um pouco dessa mistificação de que se a gente tem azia, ou tem refluxo, ou teve alguma gastrite no passado, não se pode chupar laranja, ou uma mexerica um pouquinho mais azeda, isso nós já não estamos muito mais preocupados com isso. Antes da pergunta da Aparecida, doutor, mas assim, hoje está uma febre muito grande, doutor, assim, que graças ao avanço da medicina, dos medicamentos alopáticos, etc., tá essa família dos prazol da vida, né? Então, qualquer coisinha, vamos tomar os prazol para proteger, revestir a parede interna do estômago, então, aí qualquer coisa que chega não vai fazer tão mal. E aí? Então, uso contínuo. Nós não podemos confundir duas coisas, que é assim, o tratamento das gastrites, o tratamento das dispepsias, que são as más digestões, que elas podem ser classificadas em vários tipos, o tratamento dessas alterações do aparelho digestivo, ele deve sempre começar com o que nós chamamos de medidas higiênico-dietéticas, ou seja, higiene de cozinhar, de lavar a mão, de lavar alimento, né? De limpar a unha, de usar uma luva, higiênicas, né?
de pegar a tábua que eu corto alimentos e frutas e legumes e olhar que aquela tábua já está na hora de ser jogada fora, porque ali tem essa coisa de não deixar o lixo em cima da pia, que é o mesmo local onde eu lavo o alimento, o lixo ficar do meu lado. São medidas higiênicas. Isso já vai melhorar bastante. Outra coisa, medidas dietéticas, então. Uma comida mais saudável, uma comida em quantidades menores, mastigando bem, comendo com mais calma. Então, essas medidas higiênico-dietéticas, elas invariavelmente vão levar a que a gente tenha uma vida mais saudável, que a gente perca o excesso de peso, que a gente module muito, diminua muito o consumo de álcool, a gente só consuma refrigerante, bebidas industrializadas e comidas processadas raramente. Isso já seria, Frei, responsável pela melhora de uma enorme quantidade de pacientes. Entendi. E é óbvio que esses novos medicamentos, que são os inibidores de bomba de próton, que é da família dos prazóis da vida, eles foram um enorme avanço na medicina. Claro, claro. Por exemplo, antigamente nós operávamos muitas úlceras, porque os remédios que nós tínhamos não eram capazes de cicatrizar as grandes úlceras. Então fizemos muitas gastrectomias no passado, por uma doença benigna que é a úlcera péptica. E hoje, com esses remédios, elas são cicatrizáveis. Entendi. E o paciente não precisa operar. Mas o que a gente não pode entender é que usar um medicamento bom e moderno do omeprazol vai fazer com que eu não tenha mais a minha lição de casa, de comer bem, de perder peso, de melhorar a minha qualidade de dieta. Então, o que nós temos visto muito é um paciente sempre procurando um remédio melhor, entendi, mais moderno, geralmente mais caro, porque ele já não está bem com o remédio antigo que ele vinha tomando. Mas quando nós perguntamos se ele deixou de tomar refrigerante em todas as refeições? Não. Deixou de comer fritura todos os dias? Não. Deixou de beber? Melhorou o medicamento, mas não melhorou o hábito. Exato. Então aí nós estamos... nós sempre vamos perder essa luta, entendi, porque vai chegar um momento em que o paciente já está tomando o melhor remédio que existe. Porém, não está fazendo a lição de casa. Não tá porque ele não fez a lição de casa, exatamente. Doutor, dá tempo ainda então. Faz 3 anos que tive pangastrite. De vez em quando sinto mal-estar no estômago, mesmo não comendo frituras, refrigerantes e bebidas alcoólicas. Pode ser pangastrite novamente? Agora, doutor, antes é o nosso amigo, a nossa amiga Aparecida Rocha, de Joaquim Nabuco, Pernambuco. Obrigadíssimo, Aparecida. Agora, o que é uma pangastrite? Pan é meio que geral. Exatamente. Né, então, eu acho que esse prefixo pan, que a gente usa, por exemplo, pan-americano, né, significa que é uma gastrite que pega todo o estômago. Porque o estômago é dividido em partes panorâmica, anatômicas. Né? Uma Exatamente. Visão panorâmica, né? Então, você poderia ter, por exemplo, uma antrite, é uma gastrite só da região do antro, do estômago. A pangastrite, geralmente, você vai pegar antro, corpo e, eventualmente, até uma outra parte que é o fundo. Mas, de qualquer maneira, nós podemos entender que uma pangastrite é uma alteração de todo o estômago. Agora, essas pangastrites, elas podem ter várias causas. A primeira, como sempre, é erro alimentar. Mas nós temos também a presença de uma bactéria no estômago chamada Helicobacter pylori, que não muito recentemente, mas nos últimos anos aí do século passado, a descoberta dessa bactéria e a associação com gastrites e úlceras, isso foi uma redescoberta, uma revolução dentro da gastroenterologia, tanto que os seus descobridores receberam o prêmio Nobel. É o famoso H. pylori. Né? Exatamente. Então, nós entendemos que o tratamento, a erradicação, tomar antibióticos para destruir, para retirar essas bactérias do estômago, melhoraram muito a recidiva de gastrites e úlceras. Então, o que a gente precisaria ver, no caso da Aparecida, é se essa pangastrite tinha ou não relação com o H. pylori, o Helicobacter pylori. Porque, infelizmente, se tiver relação e a bactéria continua lá, isso pode fazer a doença voltar. Entendi. Mas também muitos pacientes sabem que tem, fizeram o exame da biópsia pela endoscopia, tomaram o tratamento e mataram, erradicaram a bactéria. Mas como continuam comendo
em locais onde não existe, ou mesmo em casa, ou restaurante, self-service, onde os hábitos higiênicos dietéticos não são os melhores, ela pode ser recontaminada pelo H. pylori também. Entendi. Doutor, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. O senhor está muito cansado? Não. Não. Então, podemos ficar um pouquinho mais de pé aqui, doutor? Né? Tranquilamente. Eu vou chamar um intervalo. Na sequência, temos muito mais perguntas aqui. As pessoas estão participando, estão interagindo conosco. Então, vou chamar um intervalo. O papo está muito bom. A gente quer interagir com você. Vou chamar um intervalo. Nossa sequência é muito mais informações para você. Vamos falar de uma pergunta que eu quero falar para o doutor Roberto. Assim, puxa vida, e a pessoa que come, se alimenta e de repente vai para a piscina? A famosa congestão. O que é isso? Tudo isso e muito mais no próximo bloco aqui para você no Vida e Saúde.